pé, nós vamos orar. E vamos orar para que o Espírito Santo possa ter livre arbítrio na nossa vida, livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, para que nós possamos hoje, ao ouvir a palavra dele, possamos renovar a nossa mente. A coisa mais importante que nós podemos fazer como filhos de Deus é renovar a nossa mente. Quem é que concorda comigo? Por alguma razão, lá em Romanos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmã Conceição, o que é que se passa? Deixa ele estar onde está, que isto não tem assim tanta gente que ele não possa estar onde queira. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e em primeiro lugar nós te agradecemos porque Tu és muito bom, Senhor. Tu és misericordioso, Senhor, Tu és compassivo com cada um de nós. E obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para sermos transformados por ela. E eu te peço, Senhor, que através do Teu Santo Espírito Tu possas transformar a nossa mente, Senhor, Tu possas renovar a nossa maneira de falar, de agir, Senhor, para que nós possamos experimentar qual é a Tua vontade para a nossa vida, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Senhor, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, que ao falar esta noite a Tua palavra, Senhor, que cada coração possa ouvir e entender e ser transformado para que todos nós possamos dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te entregamos a honra, entregamos a glória, Senhor. E te agradecemos porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nada é de nós mesmos, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. E nunca seremos envergonhados nem confundidos por confiarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Só antes de nós sentarmos, vamos só cantar o refrão daquela música que cantamos no domingo. Que é uma música muito, muito bonita. Tem uma letra muito... diz muito. Que é incrível graça. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz. Vamos cantar? Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz. Tua vida deste a mim, e agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste em mim. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz. Tua vida deste a mim, e agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste em mim. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, em louvor e adoração, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Eu esta tarde pus uma pergunta lá na página da nossa igreja. Claro que é uma pergunta simples, mas a Marta respondeu, toda a gente, quem respondeu, pus o gosto em todos, mas gostei de uma coisa que ela disse: maravilhosa forma de amar. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu o seu Filho para que nós possamos ter a vida eterna. Então, quando você duvidar se Deus o ama, quando você duvidar, mas será que Deus realmente pensa em mim? Será que Deus realmente existe? Mas por que está a passar comigo? Você que se lembre que a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus. Então, a prova foi dada. A prova do amor de Deus foi dada quando Ele deu Jesus. Então, quando nós celebramos o Natal, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos todas essas coisas que para o mundo é sem significado, para nós tem um significado.
Quando celebramos o Natal, claro que não celebramos por causa das prendas nem da festa, celebramos porque foi o cumprimento da promessa de Deus, que Ele enviaria um Salvador. Então, quando Jesus nasceu, irmão, o mundo se dividia, a história se dividia antes dele, depois dele. Quando Ele foi à cruz, nós celebramos não só a sua morte, mas celebramos também a sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por ser de Jesus, estou muito feliz por estar aqui. É sempre com grande entusiasmo que eu preparo as reuniões de quarta-feira, que não é? Que por acaso tenho sido eu a dar, até olha, me faltar a inspiração, ou até estar cansado, ou até ir de férias. Mas enquanto Deus me der inspiração, é de estar aqui com toda a alegria, a pregar a palavra dEle, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Amém? E então, mais uma vez, reforço aquilo que é o meu maior conselho para si. Leia a palavra de Deus. Leia. Não fique satisfeito com aquilo que você está a ouvir de mim. Não fique satisfeito com aquilo que você ouve do Steven. Não fique satisfeito daquilo que você ouve de qualquer pastor. Você que busque por si mesmo a palavra de Deus. Amém? E busque na palavra. Cuidado com as fontes onde você procura. Busque na palavra. Amém? Glória a Deus. Nós temos vindo a falar sobre muitos temas que, na realidade, não têm sido assim tantos temas. Temos estado centrados num tema que é aquilo que é o mais importante de todos. Alguém sabe o quê? Que temos falado muito? Sobre a nossa salvação, sobre o que envolve a nossa salvação, o que consiste a salvação, como é que nós temos a salvação, posso perder, não posso perder, uma vez salvo para sempre, o que é a salvação, o que é isto de ter fé em Jesus, temos estado a falar nisso. E hoje eu vou dar continuidade àquilo que foi falado no domingo. Não é a mesma lição que o Steven deu, mas tem um pouco a ver. E eu sinto uma responsabilidade em pregar esta lição hoje. E sabe uma coisa, eu tenho dito ao Steven, e ele não vai me deixar mentir, que muitas vezes nós podemos ficar assim um pouco frustrados porque estamos a pregar sempre para as mesmas pessoas. Mas sabe que eu já aprendi, quando eu estou a pregar, ainda para mais que nós gravamos as nossas lições e pomos no site e pomos no Facebook, eu já aprendi a ver além de vocês. Porque há pessoas que estão a ouvir. E você pensa que não estão a ouvir, mas estão, há pessoas que nos ouvem. E este tema de hoje é de grande responsabilidade. E vem de encontro a tudo aquilo que nós temos falado. E parece que quando a gente se prepara para uma coisa, parece que até durante a semana acontecem situações que até tornam-se um bocado constrangedor. Parece que vou pregar agora porque aconteceu a situação durante a semana. E não é. Na realidade, eu julgo que é o Espírito Santo de Deus que quer agitar as águas em todos nós, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, para realmente nós provarmos pela Bíblia aquilo que nós acreditamos. E se por um lado eu fico contente por estar a pregar isto, por outro também fico triste por ter de pregar isto. Porque há tanta confusão. Irmão, há tanta confusão no mundo cristão, na igreja de Jesus Cristo, há tanta confusão, porque está-se a confundir aquilo que é o mais básico de tudo. Quando se confunde, quando há tanta interpretação sobre a salvação, sobre a fé em Jesus, sobre as obras, quando há tanta confusão nisto, como é que nós esperamos entender, sei lá, outros temas da Bíblia, como orar em línguas, como profetizar, como expulsar demónios? Se nós não compreendemos o básico daquilo que Jesus veio fazer, para que é que eu vou procurar coisas mais ambiciosas? Estão a compreender? E por isso é que nós temos tido cuidado de investir. Não vou dizer a palavra gastar, porque não estamos a fazer, mas investir tempo em que nós possamos reaprender o que é verdadeiramente a salvação. E a minha pergunta é, como é que nós temos a certeza da nossa salvação? O que é a salvação? Como é que adquirimos a salvação? A resposta é simples. A salvação é só de uma maneira, irmão. E não me importa o que é que você já ouviu do apóstolo, do papa, do bispo, de quem é que você quer falar, até de mim, porque eu já preguei errado no passado. Mas nós formos à palavra de Deus, salvação é só possível de uma maneira: crer pela fé em Jesus. Ponto, final, parágrafo. Se alguém for dizer assim, olha, para tu teres salvo, tu tens que crer em Jesus, mas tens que fazer errado. Errado, irmão. Salvação vem por crer em Jesus.
E eu poderia citar, e com certeza aqueles que sabem da Bíblia, você agora pode fazer um check-up mental naqueles versículos que você conhece salvação, e você vai ver como todos eles só exigem uma coisa: se crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para tudo aquilo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que creiam em ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquilo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E vem a mim como? Tal como a pessoa está. Tal como a pessoa está. O próprio Jesus diz: olha, se tu vieres a mim, e não te vou lançar fora. Ah, mas para ir a Jesus, eu tenho que deixar de fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Mentira, vem como tu estás, acredita na obra de Jesus e tens como recompensa a salvação. E como recompensa tens o perdão dos teus pecados. Para sempre. Irmão, para sempre. E quando eu digo que, por um lado, eu fico triste por ter que pregar isto hoje, é porque, irmão, eu noto, eu própria incluo-me nessas pessoas. Hoje já não, graças a Deus. Mas nós temos uma tendência, a nossa mente está programada para o legalismo, para a lei, para as obras, para ter que fazer, para ter que mostrar, para ter que provar alguma coisa a Deus. E a Bíblia diz, Efésios 2, 8 e 9, alguém sabe? Porque pela graça sois salvos por meio de quê? De quê? Por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mais interessante que isto é que diz: e isto não vem de vós. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer no nosso esforço, na nossa ânsia de ter a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para ter a salvação. É pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ler este versículo. Mas eu estou aqui a me adiantar. Porquê? Porque nós temos uma mentalidade de medo. O ser humano tem a tendência, e este volta àquilo que nós falámos, eu vou ir devagar, porque se não der hoje, para a semana estamos cá outra vez. Ok? Mas o ser humano gosta, por natureza, o ser humano é um seguidor. O ser humano, por natureza, não é líder. O ser humano é seguidor. Foi feito por Deus assim. Nós preferimos que alguém nos diga o que fazer, que alguém vá à frente e abra o caminho, e a gente vai por trás no caminho que já foi trilhado por outros. Porque é mais fácil assim. Ninguém, ou muito poucos, têm a iniciativa de procurar um novo caminho, de desbravar um novo terreno, de ir onde ninguém foi. E eu digo isto com tristeza porquê? Porque no meio cristão, e detesto esta palavra, mas no meio evangélico, muitos de nós estamos a caminhar caminhos que foram abertos há 50 anos atrás por alguém, e mais ninguém questiona nada. Nós estamos naquele caminho, vamos atrás daquelas pessoas que já partiram até, algumas já foram para o céu, mas é fácil continuarmos aquele caminho. Irmão, mas eu tenho dito ao Steven e digo isto para animá-lo. Porquê? Porque o meu marido, a minha geração, nós vamos ser pioneiros em voltar a pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para que daqui a uma geração nós tenhamos uma camada jovem que saiba realmente o que é ter fé em Jesus, que saiba realmente o que é ser salvo, que saiba realmente o que é ter o perdão dos nossos pecados. No domingo, quando o Steven falou sobre o perdão de pecados, irmão, aquela lição, para mim, foi de libertação. Foi de libertação. Sabe porquê? Eu fui ensinada a que nós temos de estar sempre a pedir perdão a Deus. Não se esqueça de poder começar uma oração sem pedir perdão a Deus. Ir para a cama sem pedir perdão a Deus era impensável. Porque a qualquer momento podes morrer. E se tu não pedires perdão a Deus? Se não te tempo de pedires perdão a Deus, olha, perdes a tua salvação. Na minha mente de criança,
E por isso é que aquela lição de domingo foi de libertação para mim. Porque na minha mente de criança, sabe o que é que eu pensava? Naqueles dias em que o meu pai e a minha mãe discutiam, em que tudo parecia que estava mal, eu ficava com medo, não só por eu estar a discutir, mas eu ficava com medo, e pá, se o meu pai ou a minha mãe morrem nesta noite, eles estão chateados um com o outro, perdem a salvação. Irmão, isto é tão grave, ao ponto de eu pensar assim, e eu agora vou abrir o meu coração, coisas que eu nunca disse a ninguém, coisas que me amarravam como filha de Deus, e não é isso que Deus tem para nós. Eu chegava a pensar assim, se for para eu morrer, eu não quero morrer de repente. Eu prefiro ter uma doença grave, uma doença prolongada, que ao menos naquele tempo de doença prolongada eu vou ter tempo de me pôr a bem com Deus. Porque se eu morro de repente, pá, se eu morro quando no trabalho. E agora, como é que vai ser? E eu não cheguei a casa e não orei e não pedi perdão a Deus. Você está a ver, você pode pensar que isto é ridículo, mas eu garanto, como há muita gente que pensa assim. E eu não quero, nem que nenhum de vocês viva mais assim, nem tão pouco eu quero viver assim, mas mais aqui, se eu não quero que a minha filha cresça com medo de dormir, sem pedir perdão a Deus, porque ela pode morrer e pode perder a sua salvação. Porque isto não é a verdadeira salvação em Jesus. E vai agora para um tema, que é as obras. Porque quando nós falamos sobre isto, de perdão dos nossos pecados, que é eterno, uma vez por todas, Jesus entrou no santuário e ele pôs lá o sangue dele, e uma vez por todas o sacrifício dele foi suficiente. Irmão, você que veja, nem sequer no Velho Testamento o povo tinha esta consciência de pecado a cada dia. Compreende? É porque uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no santuário, ele fazia sacrifícios por causa dos pecados do povo, e depois você sabe o que é que acontecia? Quando eles saíam, sabe, quando o sacerdote saía do altar, sabe o que é que eles faziam? Irmão, eles festejavam. Eles festejavam, havia uma festa, irmão. Aqueles sacrifícios que foram preparados antes no átrio, não eram sacrifícios para Deus comer. Era sacrificado a Deus, e depois do sumo sacerdote entrar e levar lá o sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo, o sumo sacerdote saía, o fumo subia ao céu, Deus recebia aquela oblação pelo pecado, Deus se alegrava, apaziguava a ira de Deus, e durante um ano o povo se alegrava. Porque não tem que se lembrar mais do seu pecado. Porque carga de água é que se Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é o Cordeiro Imaculado de Deus perfeito, com o sangue incontaminado, se ele foi à cruz, por que é que eu tenho que ter consciência de pecado a cada dia? Porquê? Explique-me isto. Se nem sequer no Velho Testamento eles tinham isso. Porque quando o sumo sacerdote saía, havia festa. O povo se alegrava, estavam em festa. Mas quando nós falamos assim, a nossa mente, sabe o que é que a gente pensa? Pois, fogo, e o meu filho que não se arrepende, ele está a pensar agora neste, que ele pode pecar à vontade. Pois, e a minha mulher, que já disse ela que ela não pode pecar, pois, isto é uma carta branca para ela pecar. Nós pensamos sempre. Mas sabe uma coisa? Porque eu incluo-me aí. Nós pensamos sempre para o outro, mas ele não se arrepende, então ouvir esta pregação, que não vai se arrepender mesmo. Irmão, eu estou a falar aquilo que eu penso. Pensava. Porque graças a Deus, Deus já renovou a minha mente. Mas nós sempre pensamos para o outro. A gente sempre pensa para o outro, se ele ouvir esta pregação, se ele não mudava, agora é que não muda mesmo. Isto aqui é uma chatice. E o povo não quer viver amarrado, mas ao mesmo tempo prefere ser liderado do que perder tempo a ler a palavra de Deus. E então, eu falei a semana passada, agora que sou salvo, qual é a coisa mais importante a fazer? E eu dei a resposta, pela palavra de Deus. Que a coisa mais importante a fazer, agora que eu sou salva, é pregar Jesus. É dar fruto. E o fruto mais importante que nós temos que dar são outros
cristãos, são outros crentes, é outras pessoas a entregar a vida a Jesus. Mas, na nossa cabecinha pensadora, porque durante anos nós ouvimos aquele ritual das igrejas evangélicas, agora que tu recebeste Jesus, agora senta-te aqui que eu vou-te dar a lista de 25 itens, tu tens que começar a fazer agora que és um filho de Deus. Ponto número 1. E a pessoa começa, ai meu Deus, onde é que eu vim meter? Tens que vir à igreja todos os dias. Ponto número 2, tens que sempre orar. Ponto número 3, tens que ler a Bíblia. Ponto número 4, tens que fazer o curso de Novos Convertidos. Ponto número 5, tens que dar o dízimo com retroativos. Ponto número 6, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Tens que deixar de fumar, não podes pecar mais. Tens que santificar. Ou seja, irmão, é uma linguagem que cheira a mofo e que não é o que Jesus diz. E agora? Agora que eu sou salvo, o que é que eu tenho que fazer? Prega Jesus. E hoje eu vou falar de uma coisa que está associada à vida do cristão e que também está muito mal explicada, que são as obras. Obras, diga obras. Quem é que sabe o que são obras? Será que todas as obras Deus aceita? Será que todas as obras boas, todas as obras que nós achamos que são boas, Deus aceita? Será que são as nossas obras que cumprem a salvação? Será que agora que sou salvo eu tenho que fazer boas obras para Deus me garantir a entrada no céu? Irmão, ok. Ainda bem que vocês estão todos aqui a entrar. Vamos abrir em Tiago. Nós vamos ler aqui vários versículos de Tiago, depois vamos ir a outros versículos e vamos andando aqui até a gente chegar a um consenso pela palavra de Deus. Pronto. Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta. De que serve que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pois ele faz uma comparação. Isto é uma comparação. Estes dois versículos está a dizer, se o teu irmão ou a tua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É uma pergunta. Olha, tu vês alguém necessitado, e tu dizes, olha, vai em paz, olha, que Deus te abençoe. Mas está ao teu alcance ajudar, tu não ajudaste, será que vai ter algum proveito daí? Não vai ter proveito nenhum. E depois ele volta, ele faz uma comparação. Ele começa o versículo 14 a perguntar da fé, e depois ele faz a comparação de uma situação do nosso dia a dia, para que nós possamos compreender o que é que ele está a falar, e depois ele volta ao assunto da fé, e ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém diz assim, olha, eu tenho fé, tu tens obras. Eu tenho fé, tu tens obras. Será que podemos dissociar as duas? Será que nós podemos dizer que temos fé e não ter obras, e ter obras e não ter fé? Mas sabe uma coisa, sabe que podemos? Se você tiver fé de verdadeira, você vai ter obras. Mas você pode ter obras e não ter fé. Está a ver? Você pode ter obras e não ter fé. Mas é impossível, irmão, olhe para mim, é impossível você ter fé verdadeira e não ter obras. Vamos lá.
Ele está sempre a falar da fé. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demónios o criem e estremecem. E ele está aqui a dizer, está a fazer quase que referência a Hebreus 11, no versículo 6, que diz que fé, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ok? Mas ele está a dizer, olha, tu crês que Deus existe, fazes bem, mas os demónios também creem e até estremecem. Então ele está aqui a fazer uma comparação com um tipo de fé, com um tipo de obras, que é óbvio que Deus não aprova. Senão ele não iria comparar que o diabo também tem. Sim ou não? Pronto. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta, é inútil? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, bem vês que a fé cooperou, diga, a fé cooperou com as suas obras. A fé coopera com as obras. A fé coopera com as obras. A fé não é dependente das obras. A fé coopera com as obras. Para quê? Cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que um homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Irmão, olhe para mim, porque este versículo durante tantos anos fez-me confusão. Porque se nós lemos em Romanos que o homem é justificado pela fé em Jesus e só pela fé, se nós lemos em Efésios que é pela fé, é pela graça e não pelas obras, e agora eu chego aqui a Tiago e está aqui a dizer que então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então onde é que ficamos? Então é só pelas obras ou é pela fé? É pelas obras ou é pela fé? Até que hoje, irmão, graças a Deus, que Deus é muito bom. E se você tiver uma caneta que você possa apontar, isto que eu vou dizer, a palavra, eu até vou procurar, vou-lhe mostrar aqui no calendário, não, aonde? No dicionário, o significado da palavra justificado, ou justificar. Olhe, significa declarar justo. Olhe para mim. Quem é que está aqui que é justificado? Levanta a mão. Mas sabe que você é justificado de duas maneiras? Você, primeiramente, é justificado pelo sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus. E isso é uma obra permanente, é uma obra consumada, irmão. A justificação pela fé em Jesus é algo que ninguém pode tirar. Você não pode perder isso. Porque a justificação pela fé é o que lhe dá a sua salvação. Então, você, se foi justificado por Jesus, você não pode deixar de ser justificado. Compreende isto? Toda a gente compreendeu? Somos justificados por Jesus, é a obra de Jesus. Mas há outra forma que nós somos justificados, irmão. Que é aqui que este versículo, finalmente, me tirou todas as dúvidas da minha cabeça e eu consegui compreender. Porque sabe o que é que também é ser justificado? Olha, provar que não podia deixar de ser. Provar que não podia deixar de ser. Então, eu sou justificado por Jesus, isso é a obra que Ele fez em mim. Você que imagina uma cruz, tem um pau vertical e tem um pau horizontal. E nós já falamos aqui que nós temos relacionamentos verticais e temos um relacionamento horizontal. Relacionamento vertical é eu e Deus. Está consumado, está feito. A obra de Jesus é perfeita, irmão. Eu fui justificada para sempre. Mas depois nós temos os relacionamentos horizontais uns com os outros, com o mundo lá fora, com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos. E nós somos justificados quando nós provar que não podia deixar de ser, ou seja, não há outra forma. Então diz assim, dar razão, plausível, fundamentar, demonstrar inocência, proceder à justificação, provar que obrou, engraçado que fala de obrar aqui, fazer obras.
Provar que obrou como não podia deixar de fazer. Provar que fez obras como não podia deixar de fazer, porque se eu fui justificada por Jesus, eu provo ao mundo, sou justificada diante do mundo com o meu bom andar, com o meu bom falar, com o meu bom agir. Porquê? Porque se eu sou justa diante de Deus, eu não podia agir de outra maneira diante do mundo. Por isso é que nós somos justificados diante de Deus, é uma obra completa, mas diante um dos outros nós precisamos demonstrar, eu não poderia agir de outra maneira. Porquê? Porque eu sou uma nova criatura. Como nova criatura, as boas obras têm que me acompanhar. Como nova criatura, obras de santificação, obras de fé têm que me acompanhar. Então nós somos justificados por Jesus, para Ele, mas depois nós somos justificados, nós provamos a nossa inocência, nós provamos que não podíamos fazer de outra maneira diante do mundo. Por isso é que Jesus disse, Mateus 5,16, vá lá abrir, para não ficar só na minha palavra. Mateus 5,16. Estou a andar muito rápido ou vocês estão a perceber? Estão toda a gente a perceber? Então, Mateus 5, podemos ler do 13, diz assim, isto era Jesus a falar. Vós sois o sal da terra. Somos o sal para quem? É para Jesus? Da terra. Quem é que está na terra? Somos todos nós, crentes, não crentes, que acreditam, que não acreditam. E a Bíblia diz, nós somos o sal da terra. Agora você que imagina que uma boa espetada madeirense sem sal, vai ter algum gosto? Aquela carninha ali, bem assada e não tem sal nenhum. É alguma coisa que se aproveite, só sou mesmo com muita fome. E a Bíblia diz, nós somos o sal da terra. E diz, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Pois ele diz, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos ser luz para Jesus, não é? Porque Jesus anda às escuras, não é? Eu só vou ser luz quando estou na igreja. É isso que está a dizer ou não? Não, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmão. Nós somos luz para aqueles que estão em trevas. E como é que nós somos luz? Irmão, como é que nós somos luz? Veja lá. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão em casa. Pondo outra palavra, você tem que usar uma luz, você não vai pôr a luz lá debaixo de uma mesa. Não, você põe a luz num lugar bem alto, para quê? Para que dê luz a todos os que estão lá em casa. E a Bíblia está a dizer que nós somos assim. E veja o que Jesus diz. Assim, no versículo 16, resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, ser justificado diante dos homens, mostra as boas obras diante dos homens. A salvação, as boas obras que você possa fazer, não é para você ganhar a salvação, irmão. Veja, as nossas boas obras é para sermos justificados diante dos homens, assim como Abraão foi justificado por aquilo que ele fez. Como é que ele foi justificado? Quando ele obedeceu e toda a gente viu que ele obedeceu. Como é que Raabe foi justificada? Como? Porque ela creu e aquilo que ela queria transformou-se numa obra visível diante daqueles que ela ajudou. Por isso é que ela foi justificada por aqueles que estavam à volta dela. As nossas boas obras é para nós nos justificarmos uns aos outros e não é justificar no sentido da obra completa de Jesus. É para nós provarmos que não podia ser de outra forma. Eu sou uma nova criatura, não podia ser de outra forma. Eu tenho que dar bons frutos. Resplandeça as vossas obras, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmão, que fique bem assente aqui uma coisa. As obras que você possa fazer ou não fazer, não tem nada a ver com a sua salvação. E isto causa uma confusão na nossa mente, porque nós pensamos, eu tenho que fazer, agora que eu sou cristão, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu esta semana deparei-me com uma situação em que a velha Cristina queria impor legalismo sobre alguém. E eu estava a estudar a seleção, não é? Eu tenho estado a pensar nisto. E eu, sem querer, eu ia dar uma resposta
baseada no legalismo. Olha, mas tu tens que fazer, mas olha que, fogo, vais fazer isso. Mas porquê? Mas porquê? A pessoa não crê em Jesus. Eu não vou contar, porque não apetece contar, quero para você perceber, mas eu não vou contar, não posso. Mas as nossas boas obras, irmãos, as nossas boas obras não é para nós garantirmos mesmo, não vá a promessa de ter falhado. Garantir mesmo que temos a salvação. Não. As nossas boas obras é para que a nossa luz resplandeça diante dos homens e para que eles glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É tudo para Ele, a glória para Ele. Mas nós somos justificados uns com os outros quando nós andamos em boas obras. E sabe que na palavra de Deus, nós podemos ver que há obras da lei. Há obras da lei e há obras de fé. E aqui também todos nós falhamos. Porque nós aparentemente já não vivemos na lei. Aparentemente. Já não vivemos na lei de Moisés. Mas temos outra lei. Temos a lei do apóstolo A, temos a lei do apóstolo B, a lei do pastor tal, a lei da igreja tal. Porque todos querem impor julgo sobre as pessoas para amarrar as pessoas. Os pastores têm medo que se disserem às pessoas que elas são livres. Que a igreja vai virar uma rebaldaria. Ou seja, eles têm que fazer mais do que Jesus. Eles têm que dar uma ajuda a Jesus para que as pessoas não andem para aí a pecar, irmão. Em nenhuma parte das nossas pregações você pode dizer, em nenhuma parte daquilo que nós falamos, daquilo que é a verdadeira salvação, você pode dizer que é uma licença para você pecar, porque não é. Porque se você realmente tem fé em Jesus, você vai querer fazer aquilo que o agrada. E voltamos sempre à mesma questão. Será que a fé que você tem é fé verdadeira? Isso é entre si e Deus, irmão. É entre você e Deus, é entre mim e Deus. Uma coisa certa, a Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecerás. Nós vamos saber, vamos ser justificados, lá está, aqui que lemos em Tiago, vamos ser justificados pelos nossos frutos, para aquilo que nós mostramos uns aos outros. Mas nós não podemos, irmão, não podemos, por julgo, manipulação, condenação, porque a fé genuína, a fé do tipo de Deus, não traz condenação, não traz julgo, traz misericórdia. Irmão, diga misericórdia. E nós precisamos de misericórdia, irmão. Nós precisamos ter a misericórdia de Deus, porque se nós formos, às vezes, alguém há dias estava-me a dizer, nós precisamos de cuidar da nossa parte espiritual. Precisamos cuidar da parte espiritual uns dos outros. Isso é errado, irmão. Isso também é algo que nós aprendemos no passado e que é errado. Não souber que vou cuidar da sua parte espiritual é Deus, é você e Deus. Porque se nós formos a tentar cuidar da parte espiritual uns dos outros, sabe o que é que vai haver? Nós vamos condenar. Porque nós sempre achamos que o pecado do outro é pior que o meu. Nós sempre achamos que eu estou mais perto de Deus, eu conheço mais a Deus do que Ele. Porque para nós, os nossos pecados nós arranjamos sempre uma justificação. Então eu não posso cuidar. Quando nós falamos em nos amar uns aos outros, não é cuidar temos que cuidar da parte espiritual. Não. Nós precisamos de nos amar uns aos outros como pessoas. Temos que amar uns aos outros como pessoas que têm uma vida normal. Que são magoados, que são ofendidos. Temos que cuidar assim, claro, com a palavra de Deus. Mas não é responsabilidade nenhuma de cada um de nós aqui de cuidar do nosso espírito, porque Deus acolhe, Ele é o pastor da minha alma. A Bíblia diz, não, Ele é o pastor da minha alma. O salmista dizia, Senhor, não deixes a minha alma sem pastor. É Deus que cuida da minha alma. É Deus que cuida dos meus pés para que não resvalem. Eu tão somente posso cuidar de si como um ser humano. Tendo afeto natural. E a Bíblia fala que nos últimos tempos vai faltar o afeto natural. Você sabe o que é afeto natural? É compaixão pelo nosso semelhante. É compaixão pelo nosso semelhante, irmão. É compreender, quando nós olhamos, eu olho para os meus irmãos, eu sou a mais velha deles todos, eu olho para os meus irmãos e eu vejo fases na vida deles que eu já passei. Irmão. E ter compaixão é o quê? Se eu passei, se eu sofri, caramba, eu estou a ver que o meu irmão está a passar uma coisa semelhante, vou estar lá para ajudar, vou ser um pouco mais complacente, se calhar nos defeitos que eu possa mostrar. Faz sentido ou não? Finalmente.
Mas é o que Jesus nos manda fazer. E não precisa, irmão, veja uma coisa. Nós não precisamos. E este lá está. Se eu for dizer isto, a pessoa vai pensar, fogo, então. Irmão, nós não precisamos estar sempre com a palavra de Deus em cima das pessoas. Eu vou dar um exemplo. O Samuel e a Samantha têm um bebê pequenino. Ela tem quantos meses? 4 meses. Eu vou-lhe contar uma coisa. Quando a Emily tinha 4 meses, foi a pior altura da minha vida. Senta-te bem, não te distraias, senta-te aí. Quando a Emily tinha 4 meses, foi a pior altura da minha vida. Não, porque graças a Deus quanto a isso, ela sempre foi bem. Eu sei o que passei. E eles têm um bebê com 4 meses. E eu sei, e todos aqueles aqui que têm filhos sabem, que é uma adaptação do carambas para o casal voltar a entrar na linha, voltar a ter a mesma química que havia. Ele veio 5 anos até eu e o meu marido voltarmos a ter uma vida, ok, podemos ter o nosso tempo. E ela ficava muitas vezes em casa da minha mãe, mas levou 5 anos até nós voltarmos a entrar. Você acha que o Samuel e a Samantha precisam, olha, tu tens que chegar a Deus, olha, tu tens não sei o quê. Não, eles precisam de alguém que já passou o mesmo que eles e que os ajude como seres humanos. Você está a compreender, irmão? Temos de deixar de pensar que é tudo espiritual. Não é, irmão, não é. Não é tudo espiritual. Nós temos que cuidar das necessidades uns dos outros, porque do coração quem cuida é Deus. Quem do coração, quem cuida deles, por mais que nós queiramos fazer alguma coisa para chegar ao coração deles, quem cuida é Deus. Agora, naquilo que eu posso ajudar, estar ali, dar um conselho, ouvir-lhes falar, e tudo, você está a compreender, e dei este exemplo. Não é que estejam a passar mal, não é nada disso, mas eu sei que é uma altura complicada. Quem é que está aqui, que é pai e que é mãe, que sabe que é verdade? É complicado. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos a isto. Não é a ver se ele está a pecar. Pois eu ouvi aquela pregação, por isso agora eu nunca mais deixo de fazer aquilo. Não. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos amar, irmãos. Porque se a pessoa acredita em Jesus, todos nós temos uma caminhada. Irmão, quão é importante nós compreendermos que todos nós temos uma caminhada. Mas uma coisa é certa, o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Quem é que está aqui, que está a caminho da terra prometida? Quem é? É para lá que eu estou a ir, não é para lá que você está a ir. Eu, se calhar, vou no quilómetro 10, alguém pode ir no 15, alguém pode ir no 3, mas somos todos do mesmo caminho. O caminho é Jesus. Está a compreender? Para nós desmistificarmos esta coisa das obras e pensarmos que aquilo que nós fazemos é para garantir mesmo. Tenho mesmo que fazer. Olhe, obras da lei. Eu vou dizer o que são obras da lei. É um falso método de justificação que é o oposto à justificação pela fé em Jesus. São mandamentos de homens. É o faz, deixa de fazer. Por exemplo, aquelas igrejas que pregam que a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode fazer depilação, a mulher não pode usar batom, a mulher não pode usar calças, você está a rir. Nós crescemos numa igreja assim, em que nós não podíamos usar calças, os homens não podiam ver futebol, não podiam beber uma cerveja, porque é tudo pecado. Isso são mandamentos de homens, irmão. Nada na Bíblia comprova isso. Mas nós fazíamos isso porquê? Porque era-nos incutido, agora sim, deixaste de fazer isto, estás um passo mais próximo da santificação. Errado. Obras da lei é um método falso de justificação que é totalmente o oposto à justificação por Jesus. E a Bíblia fala de obras da lei. Vamos abrir em Romanos, para você ver. Romanos 3. Há tanta confusão aí, irmão. Há tanta gente que está enganada. Há tanta gente que diz assim, não, tu sabes que a salvação não basta crer em Jesus. Tens que mudar a tua vida.
Enfim. Romanos 3, no versículo 19. Diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Está a ver? Vou ler novamente. Porque sabemos que o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Olhe para mim. Ele aqui estava a fazer referência à lei de Moisés. E como eu falei, nós hoje não estamos a viver na lei de Moisés, mas estamos a viver na lei do apóstolo A, do apóstolo B, da igreja tal, que diz isto, que diz aquilo, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Mas, sabe porquê que a lei veio? O que está aqui a dizer? Para que todos sejam condenáveis diante de Deus. Porque ninguém, aquela coisa, olha, agora que és Jesus, não podes pecar mais. Alguém aqui que diz que entregou a vida a Jesus deixou de pecar, levanta a mão, que já mando comigo na sua cabeça. Porque é mentira, irmão. Mas você ouve pessoas todas engravatadas em cima do palco, é pregar isto para a pessoa, tu não podes pegar mais, e se calhar são essas pessoas, esses pastores têm a vida mais escondida em pecado. Porque é mentira, irmão. O facto de você entregar a vida a Jesus não livra você de pecar. Livra você da condenação desse pecado. Porque se você está debaixo de uma lei, está debaixo de um jugo, está debaixo de algum legalismo, é você a única coisa que isso vai trazer para si é que você diante de Deus vai ficar condenável. Porque pela lei ninguém se salva. Porque nós sempre vamos falhar. Nós sempre vamos pecar, seja por pensamentos, por ações, porque é a nossa natureza. Ah, mas eu sou uma nova criatura. Sim, mas você tem um corpo, você é um corpo, e o seu corpo está condenado. Aprendemos isso a semana passada, o nosso corpo tem sempre inclinação para o pecado. Por isso é que nós vamos um dia ressuscitar e Deus vai nos dar um novo corpo incorruptível. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne, diga, nenhuma carne, será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem lei, a justiça de Deus. Quem é este? Que sem lei é a justiça de Deus. Quem é que está aqui? Mas agora se manifestou, sem lei, a justiça de Deus, que é Jesus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sobre a paciência de Deus. Eu até vou ler isto aqui, desta versão da Bíblia, que gostei muito desta versão. É tão mais fácil de entender. Romanos, deixa-me ver aqui. Qual é que é? Onde é que eu estou? 2:21. Romanos 3. Ok. Então, assim, vou voltar a ler do 21. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo, na sua paciência, castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Onde está, portanto, o motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir?
por cumprirem as exigências da lei? Não, somente porque se tem fé. Por cumprir as exigências da lei? Não, somente porque se tem fé. Então, as obras da lei não justificam, é a fé. Nós somos justificados pela fé. As obras da lei do faz, tens que fazer, porque está debaixo de um jugo, não traz benefício nenhum. Deus não aceita essa lei. Deus não aceita essas obras. É podre. É pecado. Tudo o que não é da fé é pecado, a Bíblia diz. Nós consideramos que o homem é justificado pela fé e não pelo cumprimento das obras da lei. Vamos ler em voz alta. Nós consideramos que o homem é justificado pela fé e não pelo cumprimento das obras da lei. Veja lá, de outro modo, Deus seria apenas o Deus dos judeus. Não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Claro que sim. Com efeito, há um só Deus que, por meio da fé, justifica tanto os judeus como os não-judeus. Quer isto dizer que, por causa da fé, nós negamos todo o valor à lei? De modo nenhum. Pelo contrário, reconhecemos à lei o seu verdadeiro valor, porque a lei serviu de aio até Cristo. A lei serviu de guia para o povo até chegar a Cristo. Mas agora que Cristo veio, eu não tenho mais que cumprir as obras da lei, não tenho mais que cumprir mandamentos de homens, não tenho mais que fazer para merecer, porque eu sou justificada pela fé em Jesus. As minhas obras não são para Deus, as minhas obras são para que o mundo vejam que eu sou de Deus, para que eles glorifiquem a Deus por causa do meu bom testemunho, que eles possam também ver a salvação. E agora, se uma pessoa acredita em Jesus lá no seu coração, mas ainda não consegue mudar certas coisas, perdeu a sua salvação. De certeza. De certeza, irmão. Eu quero que você fique com isto bem firme no seu coração, irmão. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, é feita uma transformação instantânea do nosso espírito e da nossa alma. Mas nós ainda temos um corpo, irmão. E nós precisamos saber isso para quê? Para quando nós vimos o irmão mais fraco a falhar, tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não mostram misericórdia. Você está a ver? Vai aí a Tiago. E você vai ver como é aquilo que eu estou a dizer. Veja aí Tiago 2. No versículo 8 diz assim: Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Mas se fazeres distinção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, o que é que acontece? Tornou-se culpado de todos. Porque aquilo que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devem ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Se houver em nós amor cheio de fé pelos outros, não haverá espaço, irmão, para nós incriminarmos, para nós condenarmos. Vai haver, sabe o quê? Misericórdia. Misericórdia porque nós sabemos que cada um de nós, estamos aqui, fomos justificados pela fé em Jesus. As obras são um processo. São um processo. Você está a compreender? Compreendeu ou não? Vamos só ler. Quero só ler aqui alguns apontamentos que eu... Então, obras da lei não salvam, não agradam a Deus. É um falso método de justificação, que é oposto à justificação pela fé em Jesus. São mandamentos de homens, são preceitos criados por homens e com a pretensão de causar santificação. Parece que é o pastor que tem que causar santificação nas pessoas. É às ordens do pastor, é que as pessoas têm que fazer, que aí mostra que elas vão ser salvas. É os cursos, a estar na igreja o dia todo, é grupo familiar à terça, grupo familiar à quinta, reunião de diáconos, é vigílias, é tanta coisa. E as pessoas pensam, por fazerem tudo isso, que estão salvas. Mas a Bíblia fala que isso são obras da lei. Deus não aceita isso. Deus não aceita, irmão.
Jesus veio para a liberdade e nós fomos chamados à liberdade. É claro, eu não estou com isto a dizer que você agora não se importa com a igreja. Não, mas tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio, irmão. Nós vamos ter agora um feriado, não sei se é quarta-feira, que vai ser feriado, que é dia 1 de maio. Não vai haver reunião. Você que vai passear, vai fazer churrasco, diverte-se, não vai haver reunião. Você está a compreender? Porque de que é que serve? É reunião? É impensável, há uns anos atrás, nós algum dia fecharmos a igreja. Por que não? Tem que entrar o... Se não entra, como é que vai ser? Você está a compreender? E tudo isto, lá está. Nós, claro que quando nós falamos da lei, a gente pensa logo na lei de Moisés, mas já ninguém aqui está a ver a lei de Moisés, mas estamos a ver outros mandamentos, outras imposições que não são de Deus. E então tudo isso tem a pretensão para causar justificação nas pessoas, uma falsa justificação. E não encontram base bíblica para isso. Se nós agora formos analisar por onde nós já passamos, e nós começamos a pensar, caramba, como é que aguentei tanto tempo? É que a gente vê, onde é que está a base bíblica para provar isto? Não há. Não há base bíblica para provar 50% das barbaridades que nós vemos aí pelas igrejas. Porque são preceitos de homens, são preceitos para impressionar, são preceitos para amarrar as pessoas com o jogo. Olha, se tu fizeres isto, tens o céu garantido. Mas se não fizeres, se não jejuares, os teus filhos não estão a bem, tu não te ponhas a bem com Deus, tu vai ver os teus filhos onde é que vão acabar. Este tipo de ameaça, irmão. Não é verdade, não é por vão ter este tipo de ameaça que nós crescemos. Fala de legalismo. E a Bíblia fala que são pedras de tropeço. E a Bíblia fala que esse tipo de lei traz-nos maldição. Abre aí em Gálatas 3. E já vou acabar, que isso é que isto fica assim um bocado duro. Gálatas 3. No versículo 10. Diz assim. Pode ser do 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras de quem? Que são das obras de quem? Estão debaixo de quê? Você está a ver? Tudo aquele legalismo de homens, tudo quem está debaixo desse legalismo está debaixo de maldição. Porque Jesus nos chamou para a liberdade, Jesus nos chamou para sermos livres. Veja aí em Romanos 9, e vamos ver que isso são pedras de tropeço. A própria Bíblia nos fala assim. Romanos 9. No versículo 30. 9:30. 9:30. Romanos 9. Diz assim. Que diríamos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Você está a ver? Os gentios era quem? Aqueles que não estavam debaixo de quê? Da lei. Sim ou não? Faz distinção entre os judeus, que estavam debaixo da lei, e os gentios que não eram da lei. E eles estão a dizer, então vamos dizer o quê? Que eles alcançaram, que não buscavam a justiça, então eles alcançaram a justiça. E a resposta é sim, mas a justiça que é pela lei, ao contrário da justiça que o povo judeu procurava, baseada em quê? Na lei. Sim ou não? Faz sentido? Estão a seguir o meu raciocínio ou não? Ele diz assim, mas Israel, aliás, no 31 te explica, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. E o que é que aconteceu? Tropeçaram na pedra de tropeço. Aquele que busca a justificação pela lei vão tropeçar. É um tropeço, irmão. Porque a justificação, a justiça que os gentios procuravam, a justiça que o próprio povo de Deus procurava, só pode ser alcançada de uma forma. Pela fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Eu sei que se calhar foi assim muita coisa, mas olha, também acredito que o Espírito Santo de Deus, ele
Ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. E eu sei que Ele vai trazer luz ao seu coração. E quero também fazer uma exortação, irmão.